Gostaríamos de começar a conversar agora sobre a importância de mudarmos um pouquinho o paradigma e a maneira como nós temos abordado as disfunções do sistema de movimento. Para isso, nós falaremos sobre esse caso para essa mudança de paradigmas. Uma frase muito interessante, dentre as várias importantes do Albert Einstein, diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a gente achou essa uma boa frase para começar esse capítulo, porque, na verdade, o que nós observamos muitas vezes é que a gente faz sempre muito do mesmo e, na verdade, os resultados que nós colhemos não têm sido tão bons quanto poderiam ser. O que nós temos visto por aí? Em primeiro lugar, sabemos que as dores musculoesqueléticas são a principal causa de visita aos consultórios médicos e uma das principais causas de afastamento no trabalho. E isso gera uma pressão enorme em termos de custo de saúde, não só para os pacientes, mas também para o sistema de saúde como um todo. Temos colhido, apesar de grandes esforços que temos feito para avançar cientificamente e teoricamente, temos ainda uma grande parcela de pacientes crônicos, pessoas que começam a ter dores e não conseguem resolver seus problemas e por isso ficam insatisfeitas, e uma incidência cada vez maior desse tipo de problema, apesar de nós investirmos muito tempo e dinheiro na resolução dessas dores. Por outro lado, mesmo tratando de pessoas saudáveis que procuram, por exemplo, uma academia para fazer uma atividade física e preservar a saúde, nós temos um percentual enorme dessas pessoas se machucando quando, na verdade, deveriam estar ficando cada vez mais saudáveis. Alguns dados só para sensibilizá-los e mostrar o quanto esse problema tem sido crescente e alarmante. A lombalgia, a dor na coluna lombar, nós sabemos que tem uma incidência de 80% a 90% da população mundial. Ou seja, ter dor nas costas em algum momento da vida é mais uma regra do que uma exceção dentre a população do mundo todo. E a cada momento, se nós pegarmos uma amostra da população, mais ou menos 10% a 20% estará sentindo dor nas costas. Então pegamos esse exemplo por ser um dos mais prevalentes. E de uma forma interessante, apenas 8% a 15% dessas pessoas têm um diagnóstico patoanatômico preciso. Ou seja, apesar delas sentir dor, dessas pessoas sentirem dor, a gente não consegue determinar, mesmo com o exame de imagem, a gente não consegue determinar exatamente qual é a causa anatômica para aquele problema. E dentro disso, dentro desse cenário, nós temos diversas alternativas no mercado, Aqui nós listamos apenas algumas: medicamentos, alongamentos, repouso, terapias manuais, exercícios gerais, métodos de McKenzie, de Williams, acupuntura, injeções, em alguns casos mais extremos, cirurgia, mas dentre tantas opções, a pergunta que fica é qual é o melhor caminho a seguir, Ou seja, no final das contas, nós chegamos a uma conclusão de que nós podemos fazer muitas coisas, nós temos diversos caminhos possíveis, mas qual é, dentre essas alternativas todas, a melhor delas? Qual é o que é, afinal de contas, o que nós devemos fazer? Para tentar refletir um pouco mais sobre essa pergunta, eu gostaria de apresentar para vocês um estudo de caso, que na verdade é extremamente comum, muitos de vocês já devem ter visto ou conhecer alguém com algo semelhante. Imagina então uma pessoa, um paciente médico, de mais ou menos 45 anos de idade, cuja queixa principal é a dor na coluna lombar. Esses sintomas começaram há mais ou menos um ano e tem uma característica de uma dor localizada na região central da lombar baixa e com migração ocasional para o membro inferior esquerdo, na região posterior de coxa, que também é um sinal muito comum entre essas pessoas. O diagnóstico clínico dessa pessoa, imaginem que é uma espondilolistese, que é um deslizamento do corpo vertebral, e uma hérnia discal no segmento de L5 e S1. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão nos assistindo. Se essa pessoa fosse o seu paciente na fisioterapia, o que você faria? Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça para abordar esse caso? E por outro lado, para o pessoal da educação física, se essa pessoa tivesse terminado um tratamento de fisioterapia e fosse iniciar um programa de exercícios na academia, qual seria a sua conduta? E eu vou deixar alguns segundos de pausa para que você faça essa reflexão. Se for necessário, aperte pause no seu vídeo e eu voltarei para comentar para vocês o que eu acho que é importante para a gente aprender desse caso. Bom, vocês todos devem ter pensado, a primeira coisa que veio à cabeça provavelmente foi algum tipo de alongamento, algum tipo de exercício de fortalecimento, que é, na verdade, a maneira como nós fomos educados, desde a faculdade, foi o que a gente aprendeu de forma mais consolidada.
mas talvez a melhor resposta para essa pergunta seria um belo de um não sei. E por que eu não sei nesse caso? Porque, na verdade, o principal ficou faltando. Da maneira como eu descrevi esse estudo de caso, a gente não conversou sobre o comportamento desses sintomas, não falamos muito sobre o que esse paciente faz ao longo do dia, quais são os hábitos na rotina de trabalho do dia a dia. Então, nós gostaríamos de convidar você para um mergulho um pouco mais aprofundado, para que vocês vejam o que nós queremos dizer com essa mudança de paradigma. Imagine que essa pessoa não pratica atividades físicas regulares, ou seja, tem um hábito de vida mais sedentário, passa muito tempo sentado no consultório e também muito tempo de pé fazendo as suas cirurgias. E agora um pouco sobre o comportamento dessa queixa. Sente um pouco de piora ao inclinar o corpo à frente e ao ficar sentado por períodos prolongados. E essa mesma pessoa relata um alívio grande dos sintomas quando ele muda de posição no trabalho, deita de lado com o travesseiro entre as pernas. E, interessantemente, quando essa pessoa saiu de férias, os sintomas se resolveram completamente. Agora vamos dar uma olhada em algumas imagens do alinhamento postural dessa pessoa e alguns padrões de movimento para que a gente consiga entender isso de uma forma mais profunda. Como vocês podem observar, essa pessoa tem um abdômen bem protuso e uma retificação da curvatura lombar. Nessa outra imagem, nós estamos vendo esse paciente inclinando o corpo à frente, como se estivesse alcançando um objeto à frente. Nessa linha, vocês estão observando a região do quadril em relação à coluna vertebral quando nós inclinamos o corpo. Nós sabemos, não vamos entrar muito em detalhe nisso nesse momento, mas nós sabemos que toda vez que uma pessoa inclina o corpo à frente, é importante que haja um bom ritmo lombopélvico. De uma maneira bem simples, o que é esse ritmo lombopélvico? É a contribuição relativa da articulação do quadril e da coluna para que essas articulações distribuam entre si as amplitudes de movimento e dessa forma não haja sobrecarga mecânica em nenhuma delas. Como vocês podem observar por essa imagem, a movimentação do quadril desse paciente é muito pequena e a maioria do movimento está concentrada na coluna vertebral. Uma outra imagem interessante sobre o hábito dele ao ficar sentado. Extremamente comum de nós observarmos também pessoas que ficam sentadas nessa postura desleixada. E a postura desleixada significa muita flexão na região da coluna. Mais uma imagem para que vocês tenham a ideia de como o quadril, principalmente nessa imagem superior à direita, como o quadril tem uma proporção de movimento menor quando comparado à região da coluna. O ideal aqui seria que o quadril girasse 70 a 80 graus em relação à posição inicial. Então, algumas referências de normalidade. Trouxemos também um vídeo para que vocês possam visualizar melhor isso na prática, como essa pessoa inclina o corpo à frente, ou seja, qual é o gesto motor, qual é o padrão motor utilizado para essa atividade que a gente repete centenas de vezes ao dia. Mais uma vez, como vocês podem perceber, a coluna é sempre o local principal de movimentação. Colocamos também submetemos essa pessoa a testes de flexibilidade e a flexibilidade é absolutamente normal dentro dos parâmetros para todos os músculos do membro inferior. E o que nós podemos perceber é que ele tem uma suscetibilidade clara ao movimento de flexão da coluna. Seja quando ele fica sentado, seja quando ele inclina o corpo à frente, a coluna vertebral sempre é a região que tem essa suscetibilidade direcional. Os testes de força também se apresentam dentro dos limites de normalidade, ou seja, num caso como esse, não dá para culpar a dor nas costas, colocar a culpa da dor nas costas em nenhum problema de alongamento, de flexibilidade e também em nenhuma deficiência de força. E esse paciente também tem testes negativos para qualquer tipo de radiculopatia, ou seja, a gente sabe que essa dor não é causada pela compressão e pelo comprometimento das raízes nervosas. Bom, o que há de errado, então? Como que nós podemos interpretar esse caso de uma forma mais aprofundada? Apesar dele ter um diagnóstico clínico de lombalgia, nós provavelmente diríamos que essa lombalgia ela é inespecífica, porque, afinal de contas, não está muito clara qual é a fonte dessa dor do ponto de vista anatômico. Só que mais importante do que o diagnóstico clínico é nós entendermos um pouco mais sobre o diagnóstico cinesiopatológico, ou seja, o que está errado do ponto de vista do movimento. E nesse aspecto, ficou claro para nós nos vídeos, nas imagens, que essa pessoa tem uma síndrome de flexão da coluna lombar. Mais à frente nós vamos explorar com mais detalhes quais são as características para essa classificação.
mas de uma maneira bem básica por agora, essa síndrome é dada pela direção do movimento que está mais facilitado. Essa síndrome tem relação clara com o fato dessa pessoa ficar sentado por muito tempo, ou seja, uma postura sustentada por período prolongado. Também tem relação com uma imprecisão no padrão motor, ao inclinar o corpo à frente, como nós dissemos, o ritmo lombopélvico não está dentro do normal. E também tem relação com desequilíbrios de rigidez entre a musculatura do quadril e do tronco. Também é um conceito, rigidez, nós vamos falar mais à frente em mais detalhes, mas por agora já dá para entender, como nós dissemos anteriormente, que a região do quadril não se movimentava adequadamente, enquanto a região da coluna sofria com movimento excessivo. E o que fazer diante desse cenário? E eu gostaria de pontuar algumas possibilidades dentro da fisioterapia e também para os colegas da educação física, como poderiam abordar isso dentro de um programa de exercícios físicos. Na fisioterapia, essa pessoa certamente precisaria de muitas orientações sobre como realizar as atividades de vida profissional e também as atividades de vida diária de uma forma mais correta. Nós costumamos dizer que é importantíssimo que o paciente leve a fisioterapia para fora do seu consultório. Ou seja, não adianta, por melhor que seja a técnica feita dentro da sua clínica ou consultório, é importante que ele seja educado sobre o que fazer fora dali também. Além disso, ele precisa aprender mais especificamente a como fazer o movimento correto durante o ritmo lombopélvico. Isso pode ser ensinado a esse paciente através de um feedback tátil e proprioceptivo, ou seja, ensinar através do toque ou de dicas verbais como enfatizar a participação do quadril para que a coluna não sofra com essa sobrecarga. Além disso, uma intervenção muito bem-vinda seria o treino de ativação e resistência para os músculos eretores da espinha. E colocamos aqui especialmente os multífidos lombares, que são músculos locais que garantem a estabilidade segmentar da coluna. E, além disso, uma progressão para a estabilização da região lombopélvica, que está claro para nós dentro dessa história, que precisa ser enfatizado. Na academia, gostaríamos de chamar a atenção também para algumas dicas específicas, para que a gente fuja um pouco daquele básico que é colocado nas fichas de todos os clientes. Então, vamos entender um pouco sobre o que pode ser feito para essa pessoa desse caso que nós comentamos. Em primeiro lugar, como nós vimos alterações no ritmo lombopélvico, é importantíssimo que ele tenha um controle adequado nos exercícios de agachamento. Colocamos mais especificamente o agachamento terra e stiff, que são circunstâncias em que, se a pessoa não tomar muito cuidado, a coluna lombar vai sair da posição neutra e essa pessoa vai ter um risco maior de lesão. Além disso, é importante enfatizar que ele saiba controlar a postura neutra da coluna em diversos movimentos dos membros superiores e inferiores. Ou seja, é importante que ele consiga estabilizar tanto nos exercícios de supino, de remada, de pulley, quanto nos exercícios de cadeia aberta ou fechada para membros inferiores. Devemos também priorizar os exercícios de tronco, de abdominais, em isometria, porque, afinal de contas, os exercícios tradicionais de abdominal supra ou invertido vão colocar a coluna desse médico em mais flexão ainda. Então, nós precisamos adotar alguma outra estratégia para que ele treine os músculos da região do tronco, mas sem favorecer a suscetibilidade que nós já observamos. Muito bem-vindo também seria um treino de resistência para os músculos paravertebrais, para que a rigidez dessa região seja aumentada e fique mais equilibrada no médio e longo prazo. E, por último, seria importantíssimo para esse paciente, para esse aluno, evitar treinos de hipertrofia até que a estabilidade do tronco esteja melhor. Por que isso? Como nós vamos ver mais à frente, a hipertrofia muscular é um dos principais determinantes da rigidez dessa região. Então, para essa pessoa especificamente, o treino de hipertrofia para membros inferiores estaria contraindicado. Como vocês podem ver, nós estamos mudando radicalmente o que nós compreendemos tradicionalmente da abordagem desse problema de lombalgia. Nós acreditamos que é importante mudar, é hora de mudar, já passou da hora de mudarmos, e gostaríamos de fazer a vocês esse convite, para que a gente saia de um pequeno aquário e explore de uma forma mais ampla esse oceano de possibilidades que está à nossa frente. O que significa mudar de uma forma mais concreta? Em primeiro lugar, vamos fazer uma reflexão sobre o que a nossa sociedade já está acostumada a entender. Todo mundo sabe que o tabagismo e o câncer de pulmão, por exemplo, estão intimamente relacionados. Fumar é a principal causa de câncer de pulmão. Isso todo mundo já sabe amplamente. Também é muito comum que as pessoas entendam, muito fácil entender, que o sedentarismo, a falta de atividade física,
está relacionada diretamente às doenças cardiovasculares. Agora, a reflexão que nós fazemos é a seguinte: será que as pessoas sabem que, da mesma maneira, quando eu inclino o corpo à frente ou quando eu sento de uma forma inadequada, isso me predispõe à dor na coluna? Voltando ao caso do médico que nós estudamos agora há pouco, né? Se ele ficar numa postura como essa, debruçado sobre o paciente enquanto faz a cirurgia, ou se ele sentar no computador dessa forma, a coluna dele com certeza vai sofrer muito mais. Então, a ideia é que a gente conscientize as pessoas para o fato de que o que nós fazemos no dia a dia, a maneira como nós utilizamos nosso corpo, é decisivo para a saúde ou para a doença do nosso sistema de movimento. Uma imagem muito interessante, né, tirada da figura da evolução da espécie de Darwin, né, mostra que no início nós fomos progredindo até ficarmos de pé. Mas nos tempos de hoje nós temos, na verdade, uma involução da espécie, porque passamos cada vez mais tempo sentados no computador, em tarefas sedentárias. Então é importantíssimo a gente considerar, diante de uma lesão, até mesmo quando formos pensar em prevenir as dores, né, musculares, enfim, das nossas articulações, que o dia a dia tem um poder enorme, o que nós fazemos no dia a dia tem um poder enorme sobre o nosso sistema de movimento. E o que nós entendemos que acontece na prática muitas vezes é uma formação de um monstro, um Frankenstein, sem causa e efeito muito claros. Ou seja, muitas vezes a gente junta peças aleatoriamente e não pensa muito por que de cada exercício que está sendo prescrito. Por que aquela pessoa, afinal de contas, está fazendo um supino? Por que esse paciente na clínica está fazendo tal exercício? Então, nós temos aí alguns exemplos que nós pretendemos mudar, né, com essa abordagem mais ampla. Se uma pessoa tem, por exemplo, uma tendinopatia do músculo supraespinhal no ombro, a primeira coisa que vem à cabeça é fazer um fortalecimento do manguito rotador. Mas será que isso é de fato o melhor a ser feito? Obviamente, como nós vimos, isso pode ser feito. Mas o fortalecimento de manguito rotador não tem o poder de resolver todos os problemas de ombro. Então, nós não podemos simplificar dessa forma. Um outro exemplo seria no caso da prevenção de dor lombar, né? Sempre as pessoas perguntam sobre prevenção, a primeira coisa que vem à cabeça é murcha a barriga. Então, murcha a barriga ao fazer os exercícios na academia, murcha a barriga no dia a dia. E, mais uma vez, temos uma dica muito genérica para situações que podem ter causas multifatoriais. Então, o que nós pretendemos falar com essa mudança de paradigmas é, na verdade, tentar fazer com que o sapo vire príncipe, né? Tentar enxergar as coisas de uma forma diferente, trazer um novo olhar para o nosso sistema de movimento e o que nós fazemos, o que nós podemos fazer para abordar da melhor forma. Em primeiro lugar, nós achamos que é importantíssimo que a gente saiba abraçar a complexidade natural desses problemas, sem, no entanto, ficar perdido com essa complexidade. E o que eu quero dizer com isso? É óbvio que os problemas musculoesqueléticos, eles têm invariavelmente causas multifatoriais. Seria muito simplista a gente falar que uma dor no ombro tem como causa uma inflamação que aconteceu por azar da pessoa. Além das causas biomecânicas que nós vamos explorar em muito detalhe, é importante considerar também as circunstâncias psicológicas, sociais dos pacientes e das pessoas, porque nós sabemos que isso tem uma influência decisiva na maneira como os sintomas se manifestam e até na capacidade da pessoa se recuperar. Então, além de pensar estritamente na biomecânica, é importante enxergar essa figura mais ampla na hora de atender o seu cliente, seja com objetivos de prevenção ou de reabilitação. E, em segundo lugar, nós acreditamos que um importante paradigma que precisa ser mudado é de pararmos de focar os nossos esforços no local dos sintomas. E aí a gente passar, numa mudança, a enxergar mais, a prestar mais atenção nas verdadeiras causas biomecânicas desses problemas. Vamos entender, então, num exemplo prático, como que isso funcionaria. Aqui nós temos uma pessoa levantando os braços dentro do que a gente chama, né, de ritmo escapulohumeral, que é esse gesto simples de levantar os braços até o alto e voltar. Vocês podem observar, nós também não vamos falar em detalhes sobre as referências e sobre as disfunções, mas nós podemos observar na etapa concêntrica, que é o momento em que a pessoa levanta o braço, que a escápula faz o movimento de giro superior. A gente chama isso de rotação superior da escápula. Isso deve acontecer em conjunto com os movimentos da articulação glenohumeral. Na hora de voltar o braço para a posição inicial, é importante também que haja um ritmo adequado. E como vocês podem perceber nesse vídeo, existe um alamento da escápula, a escápula descola do gradil costal, o ângulo inferior fica mais proeminente
e a isso nós chamamos de alteração no ritmo escapulohumeral. Como corrigir essa disfunção? Aqui vocês estão vendo a mesma pessoa fazendo o movimento, só que dessa vez tendo recebido uma orientação proprioceptiva sobre como contrair os músculos estabilizadores da escápula, principalmente o trapézio e o serrátil anterior. Como vocês podem perceber, o movimento de retorno dos braços dessa vez acontece de uma forma muito mais fisiológica, a escápula não apresenta sinal nenhum de alamento, e aí nós conseguimos, na verdade, corrigir e melhorar muito a qualidade desse movimento. Então é isso que nós queremos dizer com a mudança de paradigmas. É importante focar na causa biomecânica que está por trás dos sintomas. A essa altura nós falamos muito sobre a palavra disfunção, mas eu queria deixar para vocês claro como que isso se localiza dentro de um contexto de um problema musculoesquelético. Nós, na verdade, temos 3 faces para esse problema. A primeira delas, que a gente está muito acostumado a entender, são os sinais e os sintomas. A segunda são as disfunções, ou seja, as falhas da função fisiológica. E, em terceiro lugar, as incapacidades que são decorrentes dessas disfunções. Então, vamos retornar ao exemplo que a gente acabou de analisar para entender como essas 3 faces do problema se integram. A dor é um dos principais sintomas que nós encontramos na população geral, nos pacientes da fisioterapia e em muitas pessoas que praticam academia também. Nesse caso, a dor seria anatomicamente causada por uma inflamação, por exemplo, no tendão do supraespinhal no ombro, ou por uma inflamação do tendão, ou por uma degeneração na substância dele, mas enfim, esse é o sintoma principal que essa pessoa poderia apresentar. Agora, a disfunção principal por trás desse problema é a alteração do ritmo escapulohumeral. E isso leva a incapacidades diversas. Por exemplo, uma delas seria a incapacidade de nadar estilo livre se essa pessoa fosse uma praticante de natação. Ou se fosse uma pessoa mais idosa, uma incapacidade de levar os braços ao alto para alcançar algum objeto. Ou seja, temos 3 faces, como vocês podem ver, interligadas e interdependentes. Qual é a nossa premissa principal, então? Nós acreditamos que o foco no local dos sintomas e exclusivamente na primeira parte do diagrama que vocês viram de sinais e sintomas é uma abordagem muito equivocada. A gente acredita que é importante que a gente considere que as disfunções do sistema de movimento são as principais causas das dores, ou seja, uma alteração no ritmo escapulohumeral, por exemplo, estaria por trás e precederia o surgimento desses sintomas. Dessa forma, se nós focarmos os nossos esforços em enxergar as disfunções, nós vamos abordar as incapacidades e as dores de uma forma muito mais eficiente também. Uma analogia interessante que nós gostaríamos de fazer é com uma avalanche. Na verdade, quando nós passamos a enxergar mais as disfunções, nós estamos nos preocupando muito mais com o problema antes dele acontecer. Então, nós achamos que é muito mais eficiente, muito mais econômico e muito mais inteligente que a gente pare o primeiro floco de neve no alto da montanha, ao invés de nós ficarmos varrendo os estragos de uma avalanche na base dessa montanha. A gente sabe que para sermos capazes de fazer isso, a gente precisa escalar uma montanha, isso nunca é fácil, mas pensar nas disfunções e nas causas biomecânicas verdadeiras, a gente acha que é muito mais eficiente do que simplesmente curar os sintomas depois, pensando em resolver as dores que se apresentam na população. Mas para fazer uma jornada como essa, nós precisamos de ferramentas práticas, Ninguém sai para uma jornada dessa despreparado. E para isso nós queremos apresentar para vocês essa metodologia da síndrome de dominância muscular. Essa metodologia precisa ter 3 aspectos fundamentais. Primeiro, que ela seja, que a gente seja capaz de treinar com vocês a capacidade de olhar para que vocês saibam identificar essas faces do problema de uma forma mais eficiente. Essa metodologia precisa ser lógica e quando nós dissemos lógica, queremos nos referir a uma base anatômica, fisiológica, cinesiológica muito sólida, ou seja, nós não estamos inventando nada, ela é baseada em teorias bem tradicionais do sistema de movimento. Em segundo lugar, ela precisa ser aplicável, ou seja, todos os profissionais de educação física ou fisioterapia precisam ter acesso fácil a ela, ela pode ser incorporada ao seu dia a dia de atividade profissional. E terceiro, e muito importantemente também, ela precisa ser efetiva.
E o que significa essa efetividade? Para os educadores físicos, acreditamos que ela tem que ser capaz de te ajudar a detectar precocemente esses fatores de risco para que você realmente consiga fazer com que o seu aluno na academia ou qualquer que seja o tipo de atividade física faça os exercícios de uma forma mais segura. Ou seja, que quando uma pessoa procure um professor de educação física para um programa de atividades, que ela realmente esteja comprando saúde e não esteja em risco de lesão. E para os profissionais de fisioterapia, nós acreditamos que essa metodologia pode melhorar a sua capacidade de avaliação, ou seja, fazer com que você enxergue a avaliação de uma forma diferente, aumentar a efetividade do seu tratamento e também ajudá-lo na prevenção de reincidências, que é um grande desafio. Quando a gente aborda os pacientes só através dos sintomas e não trata das disfunções que estão por trás, é muito comum que eles voltem após algum tempo com o mesmo tipo de problema. Se isso está claro, então, gostaríamos de convidá-lo a passar para o próximo vídeo e seguir adiante.